Olá pessoal, bem-vindos à série BI na plataforma Microsoft. Esse é o vídeo número 11, com o tema Conectando-se a outros bancos de dados com Integration Services. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiano Joaquim, eu sou MTAC, consultor BI na plataforma Microsoft através da minha empresa Codelink Sistemas. Meus e-mails de contatos estão aí disponíveis, cristiano.joaquim@mtac.org.br, cristiano@codelink.com.br. Meu Facebook e meu LinkedIn também estão aí à disposição, tá ok? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia desse vídeo? Esse vídeo número 11, ele tem a ideia de mostrar para vocês como trabalhar com outros bancos de dados utilizando o Microsoft SQL Server Integration Services. No caso, o que nós vamos fazer? A proposta desse vídeo é eu vou pegar a mesma estrutura de tabelas que nós temos no nosso banco de dados de produção, vamos dizer assim, tá? O nosso mini ERP, a nossa fonte de dados. Eu peguei essa fonte de dados e criei um banco de dados em duas plataformas, dois gerenciadores de bancos de dados bem conhecidos no mercado. Um é o Oracle, na versão 11G, e o outro é o Postgre, uma versão de um banco de dados free, ok? Nesse vídeo vocês irão aprender não só como conectar o Integration Services com esses bancos de dados, mas também como preparar o provider de acesso para o Integration Service acessar propriamente a cada banco de dados, ok? Os exemplos que vocês tiverem aqui, vocês vão poder tomar como para acessar também outros bancos de dados. Então vamos lá? Bacana. Deixa eu puxar aqui o meu cronômetro. Show de bola. Esse daqui, conforme eu falei, é o modelo de banco de dados. E eu instalei, conforme comentei, o Oracle e o Postgre. O Oracle nós podemos acessá-los, nós podemos acessar através da ferramenta Oracle SQL Developer, e o Postgre ele já tem a própria ferramenta dele aqui. O Postgre nós estamos trabalhando na versão 10, então ele tem uma ferramenta de acesso a dados que é o PG Admin. É uma ferramenta que está nesse exato momento rodando a interface web. Particularmente falando, eu gosto desse banco de dados. É um banco com opção free, mas é um banco de dados robusto também, tá? Oracle, conforme nós já sabemos, é um banco de dados muito robusto. É a mesma estrutura de tabelas conforme eu comentei. Deixa eu fazer aqui um select, né? Vamos colocar assim, para mostrar para vocês que o banco está previamente preenchido. Loja. Bacana. Banco previamente preenchido, tá? Eu procurei mudar aqui o nome das lojas. É a mesma estrutura, mas o nome das lojas para dar uma ideia de diferenciação. Tanto o código da loja quanto o nome também. Conforme vocês podem ver, eu usei um nome aqui específico. é, Casas, Casas alguma coisa. Exemplo, Salvador, BH, Rio, São Paulo. Assim também como no outro, no Postgre, eu criei a mesma estrutura, só que eu dei um outro código e o nome das lojas também eu mudei. Continua aqui os outros dados da mesma forma, porém o nome de cada loja eu dei por preferência mudar. A nossa ideia é, através do Integration Services, que no caso eu vou criar aqui uma package nova, vou chamar essa package, inclusive dar um outro nome para ela, é, Origens, aliás, vamos colocar aqui outros, opa, outros bancos, ok? Esse outros bancos eu vou fazer o seguinte, de cara eu vou copiar a nossa Dataflow Task de dimensão de loja. E qual que é a ideia? A ideia é nós coletarmos informações tanto do Oracle quanto do Postgre e do SQL que nós já temos aqui. Se nós abrirmos, nós já temos aqui ó, o ALDB Search, perdão, que já está conectando com o nosso banco de dados, nossa origem de dados no SQL Server, tá? A ideia é nós extrairmos essas informações
também do Oracle e do PostgreSQL e mandarmos para o nosso Datamart, ok? Porém, para nós nos conectarmos no banco de dados do Oracle, assim como também no banco de dados do Postgre, ou poderia ser o Firebird, poderia ser o MySQL, poderia ser o MariaDB, enfim, nós precisamos ter uma conexão de banco de dados dentro do Integration Services. Nós podemos fazer isso através do nosso Connection Manager. Quando clicamos com o botão direito no Connection Manager e vamos em New Connection, o que acontece? Ele nos abre os tipos de provedores de acesso a dados. Especificamente para acesso a banco de dados, nós temos o ADO, o ADO.NET, o ODBC e o ODB. Então, ou seja, o nosso banco de dados ele tem que fornecer conectividade para esses tipos de providers, seja ele OLEDB, ODBC, ADO.NET ou ADO. Como nós estamos falando do Oracle e do Postgre, eles já oferecem, as fabricantes, as empresas que os desenvolvem, elas já oferecem as ferramentas de acesso, tá ok? Se você for procurar na internet, no Google, por exemplo, no caso do Oracle, se você procurar um provider de acesso do Oracle, você pode procurar Oracle Data Provider. Ele já abre para você aqui uma série de opções de providers for .NET, .NET Core, .NET Core. Porém, pessoal, a dica que eu vou dar para vocês de utilização é de um provider que já fornece conectividades com diversos tipos de providers dentro da plataforma Microsoft, integrado com o Visual Studio. Se você é desenvolvedor C Sharp, VBNet, ou especificamente desenvolve na parte de BI com SQL Server Data Tools ou Business Intelligence Development Studio, propriamente dito, né? Vamos colocar aqui o SSDT, que é o SQL Server Data Tools, e o BIDS são as mesmas coisas, tá? Se você desenvolve na plataforma Microsoft, você conseguirá, através desse provider, se conectar com o banco de dados. No caso da Oracle, ela nos oferece a ferramenta chamada Oracle Data Access. Vou colocar aqui para vocês no Notepad++. Eu usarei o meu cronômetro para tomar uma água. Oracle Data Access. O Oracle Data Access, por sua vez, ele oferece o Oracle Data Provider para conexão, que vai permitir com que você se conecte através de OLEDB, ADO, ADO.NET e ODBC, ok? A partir do momento que você informa no Google, faz a pesquisa no Google pelo Oracle Data Access, ele já te traz aqui o link do Oracle Data Access, conhecido como ODAC. Você entra no link, eu deixarei esse link disponível para vocês, tá? Deixarei o link disponível para que vocês possam consultar na descrição deste vídeo, tá aqui, já vou deixar copiado. Como nós estamos utilizando a versão do Visual Studio 2015, especificamente o Shell do Visual Studio 2015, no Business Intelligence Development Studio, ou no caso o SQL Server Data Tools, eu vou abrir o MSI de instalação na versão do Visual Studio 2015, ok? Aceito os termos de licença. Vão existir duas versões para vocês, eu recomendo sempre baixem a última versão, a versão mais nova, fazendo o download. Você especificamente necessitará ter um login de acesso na Oracle. Eu tenho o meu aqui já cadastrado, o meu e-mail particular. Fez o download, ele disponibiliza a ferramenta para acesso. Eu já tenho aqui a ferramenta feita o download. Você faz o download de instalação normalmente, tá? Seguindo aí as instruções. Fiz a instalação do Oracle Data Access.
Ele vai disponibilizar, conforme eu falei para vocês, o Oracle Data Provider com conectividade para OLEDB, ADO, ADO.NET e ODBC, ok? O Postgre segue da mesma forma. Se você pesquisar aqui o Postgre, eu particularmente, para conectar com o Postgre, eu uso o ODBC. Então, eu vou pesquisar por Postgre ODBC Driver Download. Quando você pesquisa, quando você abre a conexão ODBC, ele vai trazer aqui para a gente o que? As opções de download. Você faz o download do ODBC, você clica na página, no link, eu vou também deixar disponível esse link para vocês, tá? Deixa eu copiá-lo aqui e colá-lo no meu Notepad++. Ele também estará disponível para vocês na descrição do vídeo. Pego a última versão do ODBC. No nosso caso, como o Visual Studio ele trabalha, Visual Studio 2015, ele trabalha, assim também como o 2017, ele trabalha em modo 32 bits, recomendo a vocês fazerem o download da versão x86, ok? Eu já tenho aqui previamente feito o download também dos ODBCs, tá? Das versões do ODBC. Eu fiz tanto na versão 32 bits quanto na versão 64 bits. Fiz a instalação também das duas versões e agora o que acontece? No caso do ODBC, eu tenho que criar primeiramente a minha conexão com a minha conexão ODBC acessando posso fazer tanto para o Oracle quanto para o Postgre também. Para fazer uma conexão com o ODBC, eu tenho que vir, no caso, o meu Windows ele está em inglês, mas no Windows de vocês, se vocês estiverem utilizando o Windows 10, estará em português. Você pesquisará no menu iniciar por ferramentas administrativas. Isso mesmo, ferramentas administrativas, ok? Antes de mais nada, e que eu esqueça, na instalação do Oracle você precisa, quem trabalha com Oracle saberá que para você conectar ao Oracle, se você quiser, uma das formas, né, de conectar ao Oracle é utilizando configurando o TNS Names, que irá apontar para o seu banco de dados Oracle com uma porta específica e o nome do host e o CID, que é o identificador do banco de dados Oracle. No caso aqui, eu vou abrir para vocês, eu tenho meu TNS Names configurado, é um arquivo tnsnames.ora, tá? E ele já está aqui apontando para a minha base de dados. Eu chamei de ORCL na instalação do Oracle, tá? E chamei ele de ORCL, mas na configuração do seu TNS Names você vai ter aí o nome do seu banco de dados, tá? O nome do seu banco de dados, o nome do host, a porta que você vai estar conectando, normalmente é 1521, o nome do serviço, que é o próprio nome da minha configuração do TNS Names, ok? Bom, bacana. Após configurar, claro, vocês vão menu iniciar voltando, né? Ferramentas administrativas, no caso aqui em inglês, Administrative Tools. Abriu ferramentas administrativas, eu tenho aqui já de cara a opção ODBC Data Sources. Só um comentário rápido, eu estou utilizando uma versão do Windows 10 Enterprise. Contudo, você vai ter essa opção também no Windows 10 Pro. No Windows 10 Home, no Windows 10 Single Language, eu não testei, tá? Porém, no Pro e no Enterprise funciona sem nenhum problema. Com o ODBC Sources em 32 bits, modo 32 bits, conforme vocês estão vendo, entro nele e com a janela aberta, deixa eu minimizar, clico em adicionar. Eu tenho duas opções. Eu posso adicionar um DSN para usuário ou para sistema. No nosso caso aqui, eu vou adicionar para usuário, tá? Para sistema, se você quiser com que todos os
usuários da máquina vejam esse ODBC ou user DSN, se for somente especificamente para o seu usuário. No nosso caso, eu vou deixar aqui user DSN mesmo. Clico em adicionar. Com a configuração, as duas instalações criadas, percebam aqui que eu tenho o Oracle. No caso aqui, eu instalei o meu ODAC para a versão do Oracle 12, tá? E eu tenho também aqui o meu ODBC para o Postgre, da mesma forma como eu tenho para o meu SQL Server, e um pouquinho mais aqui para cima eu tenho para o Firebird, ok? No nosso caso, nós vamos usar primeiro a conexão do Postgre. Clico aqui sobre Postgre SQL Unicode e dou um Finish. Ele me abre as opções de configuração o setup, a configuração da minha conexão ADBC. Eu dou o nome para ela, vou colocar aqui Postgre curso BI, informo o database. O nome do database, conforme vocês podem ver aqui, é o DB Vendas. Então, vou colocar da mesma forma, DB Vendas. O server é o meu localhost. O username, a porta não vou informar, mas o username Postgres e a senha do meu banco de dados Postgre. E faço o teste. Conectado com sucesso, dou OK e salvo. Ele me cria aqui o meu DSN para Postgre com o nome que eu coloquei, Postgre Curso BI. Da mesma forma, vou criar um aqui para o Oracle. Seleciono o Oracle, dou Finish e configuro a minha conexão. Oracle Curso BI. Ele não me disponibiliza aqui no Combo Box o nome dos meus as configurações do meu TNS Names. Porém, como eu sei que ele se chama ORCL, eu já posso informar e posso colocar o usuário prod, eu esqueci o nome, normal, prod01. Prod01. E quando eu clico em testar a conexão, ele vai me abrir uma janela onde eu tenho que configurar a senha no meu usuário prod01 acessando o meu service name ORCL do meu TNS Names. Eu coloco a senha, dou um OK e ele vai testar minha conexão e informar. Conectado com sucesso. OK. Clico no botão OK e ele me salvou as duas conexões para os bancos de dados distintos. Dou OK, fechei a minha conexão, fechei a minha configuração de ODBC. No projeto do Integration Services, deixa eu minimizar aqui para mostrar para vocês o que acontece, pessoal. Eu posso vir aqui, eu não vou ter mais só uma conexão com o banco de dados. Vamos alterar aqui o nome dele para... Eu sei que esse cara aqui é o SQL Server. Essa conexão, conforme vocês já estão acompanhando no curso, é uma conexão OLEDB. Como eu criei conexões ODBCs, eu tenho que vir aqui em Other Sources e arrastar a minha fonte de dados ODBC. A primeira fonte de dados ODBC que eu vou criar é a fonte de dados chamada Oracle. Eu estou dando o nome para ele de Oracle. A segunda fonte de dados é a fonte de dados que eu vou nomear como PostgreSQL, ok? Respectivamente, o que eu tenho que fazer? Deixa eu minimizar aqui para arrumar, só para mostrar um pouquinho mais para vocês, ganhar espaço. Bacana. Respectivamente, agora eu tenho que configurar as minhas conexões apontando para quem? Apontando para o meu ODBC. Dou dois cliques aqui em cada um dos meus ODBC Sources, no caso aqui primeiro o Oracle, e clico em New, porque até então eu não tenho nenhuma conexão criada. Tenho que dar um New para criar uma nova conexão.
Ele não tem aqui nenhum Data Connection preparado. Clico novamente em New. E o que que acontece? Ele me abre um Connection Manager onde eu posso usar uma conexão criada por usuário ou sistema, tá? Se eu clico no Combo Box, ele me traz o quê? As duas únicas conexões criadas. No nosso caso, é a Oracle Curso BI, onde eu preciso informar quem? O usuário e a senha. Feito isso, posso testar a conexão aqui também. Conectado com sucesso. E dou OK. Dou OK. Com a conexão feita, a única coisa que eu preciso fazer é selecionar o quê? A minha tabela. O Oracle me traz essa série de tabelas aqui porque eu coloquei um privilégio de DBA para o meu usuário, Prod 01. Deixa eu achar aqui as minhas nessa lista enorme, tá? Vou achar a minha tabela Prod 01 loja. OK? Posso dar um preview que ele vai me mostrar o quê? A quantidade de linhas, conforme vocês já viram, que estão disponíveis. Nas minhas colunas, está aqui, meus outputs columns configurados. A minha conexão ao DBC do Oracle está configurada. Vocês vão poder se perguntar, vocês podem estar se perguntando, Cristiano, mas e o processo para criar uma conexão para a DO.NET? É o mesmo. O processo para criar uma conexão com OLEDB é o mesmo no qual nós já vimos no curso. Não muda nada em relação ao SQL Server. O máximo que pode acontecer, deixa eu arrastar aqui a conexão, é que aqui no Oracle, deixa eu criar aqui uma nova conexão para mostrar para vocês. No meu OLEDB, eu tenho aqui o Provider for OLEDB, Oracle Provider for OLEDB. É que no máximo o que vai acontecer, ORCL, que é o nome do meu serviço, configura usuário e senha, prod 01, prod 01, salvo. O máximo que pode acontecer, opa, desculpa. O máximo que pode acontecer é que eu não tenha disponível aqui o preview do meu banco, da minha tabela, mas eu consigo selecionar aqui, ó, através de Table View, eu consigo selecionar da mesma forma como eu fiz no ODBC, eu consigo selecionar o meu usuário Prod 01, a minha tabela loja. O máximo que acontecer é eu não ter a opção de preview. Conforme vocês viram, ele está dando erro. Porém, no meu output, eu tenho o meu output gerado e a minha conexão feita com o Oracle. Então, eu posso usar tanto um quanto o outro, tá ok? No nosso caso, nós vamos usar o OLEDB porque o nosso Postgre ele está configurado como OLEDB também. Então, eu vou tornar o OLEDB aqui para o Oracle e para o Postgre a conexão padrão, ok? O importante é que vocês saibam que eu tenho que, dependendo do banco, eu tenho que ter o meu provider especificamente configurado para ele. Para o Postgre eu faço a mesma configuração. Eu tenho só aqui a conexão do Oracle apontada, dou um new novamente, seleciono o meu Postgre e informo o meu usuário, Postgres e a senha do meu usuário. Testo, conexão testada com sucesso, dou OK, OK, e ele me aparece aqui no Combo Box as duas conexões criadas. Eu venho, seleciono a tabela que eu quero pegar é a tabela de loja, dou um preview, vejo que os dados estão todos aqui, clico em Columns, os meus outputs estão todos aqui. Bacana. Agora eu tenho as minhas três fontes de dados. Imagine vocês o seguinte exemplo. Eu faço parte de um grupo de empresa e esse grupo de empresa ele saiu comprando outras empresas. Essas empresas elas não têm BI, ou se tiver, enfim, os dados de vendas, os dados processados por cada uma dessas empresas deverão vir para dentro da minha estrutura de BI. Perdão, a minha estrutura de Data Mart, de Data Warehouse, tá ok?
E o que que acontece? Eu tenho que fazer com que o meu ETL seja inteligente o bastante para conectar em cada banco de dados desse e trazer as informações dentro desses bancos de dados de uma só vez, passando sempre pelo filtro que nós já aprendemos nas nossas aulas de derivação de coluna, de conversão de dados e Slowly Change Dimension, ok? Porém, eu tenho três fontes de dados aqui específicas, tá? E eu tenho que unir essas informações aqui desses bancos de dados para que todas elas passem pelo meu único data flow até chegar no meu destino, que é minha dimensão de loja no nosso datamart barra data warehouse. Para eu fazer essa união, eu uso um componente chamado Union All. Meu componente Union All, ele vai ser responsável por quem? Por enviar os dados unidos, tá, dentro de cada uma dessas minhas fontes, dessas minhas origens. Então, o que que acontece? Especificamente, em cada um desses processos, antes de chegar no Union, eu posso ter tratamentos de dados. Eu posso ter transformações que ocorram aqui antes de chegar no meu Union, para que meus dados venham aqui unificados com a mesma nomenclatura. Por quê? Quando eu arrasto cada origem de dados dentro do meu Union, o que que acontece? Ele mantém as minhas conexões todas aqui dentro. Percebam que se eu clico em cada uma das linhas dos meus sources, ele me traz aqui as informações específicas como metadata, tá? E o data view, onde nós vemos aqui as colunas que serão encaminhadas. No metadata, ele mostra aqui para a gente, deixa eu maximizar, ele nos mostra aqui o tipo de dados que ele vai estar mandando para o Integration Services, tá? E eu posso já perceber o seguinte, que o tipo de dados que ele trabalha, que o Oracle trabalha, é um pouco diferente do tipo de dados que os demais bancos trabalham. Em relação aqui, nós temos o DT-STR, que é do tipo não Unicode, tá? E o DT numérico, tá? Se nós formos comparar com a fonte de dados do SQL Server, o nosso metadata é um DTI4, é um DTSTR para os caracteres não Unicode, ok? Porém, no Postgre, o que que acontece? O meu metadata, os meus dados são diferentes. Se eu for ver tudo isso dentro do Onion All, o que que acontece? Ele está me demonstrando o seguinte: o meu output vão ser esses daqui, conforme vocês estão vendo, padronizado, tá? Porém, eu só estou trazendo os dados do meu Union All Input 1. Se você for ver o nome, o Union All Input 1, Union All Input 1 são os dados que vêm do Oracle, assim como o Union All Input 2 são os dados que vêm do Postgres e o Union All Input 3 são os dados que vêm do SQL Server. Da mesma forma, eu posso ver aqui, colocando o mouse em cima do meu tooltip, que aqui embaixo eu tenho o meu Source Component, que é o Oracle, o meu Source Component, que vai ser o Postgres, se ele tiver dados, e o meu Source Component, que vai ser o SQL Server. Porém, perceba o seguinte, que o meu Oracle, pelo fato dele ser o primeiro a trazer as informações, ele está todo completo, o meu Postgre não está completo e o meu SQL Server não está completo. Por quê? Conforme nós vimos aqui, opa, cliquei errado, conforme nós vimos aqui, o metadata que está vindo do Oracle, assim como o que está vindo do Postgre, são diferentes entre si, tá? Cada banco de dados trata um metadata específico, tá ok? No caso, o SQL Server ele já tem um metadata padrão. E o que que acontece? Como nós estamos numa plataforma Microsoft, ele não vai ter nenhum problema para mandar os dados do SQL Server para dentro do próprio SQL Server, utilizando uma ferramenta da própria Microsoft. Porém, os outros bancos de dados, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma padronização, fazer com que os meus tipos de dados eles sejam iguais entre si.
Caso eu não faça isso e tente forçar com que os dados sejam inseridos, olha o erro que acontece. Ele dá um erro de no match, not match. Ou seja, ele está falando aqui para a gente, ó, os dados que vocês estão trazendo aqui, eles são incompatíveis com a fonte de dados, com as demais fontes de dados. Se vocês forem perceber, aqui o nome da loja ele tem o mesmo tipo de dados do nome da loja do SQL Server. No Oracle e o SQL Server são iguais. Porém, o código da loja na Oracle é diferente do código da loja do SQL Server. Aqui nós estamos falando que é um numeric e aqui é um inteiro, ok? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer com que o meu Oracle e o meu Postgre tratem essas informações para que essas informações elas venham num padrão aceitável pelo meu banco de dados de origem, banco de dados destino, perdão, que é compatível com o meu próprio SQL Server. Então, ou seja, eu tenho que fazer transformações aqui anteriormente a esse processo. O que nós vamos fazer no caso? Eu tenho que converter os dados. Eu arrasto um conversor de dados aqui e viro e falo para ele que ele vai receber aqui os dados do meu Oracle. Da mesma forma, eu faço isso para o meu Postgre. E vou dizer que esse daqui é o meu Data Conversion Oracle. Esse daqui é o meu Data Conversion Postgre, ok? Eu tenho um pouquinho de toque, né? Então eu vou abrir espaço. Bacana, configurado. Aliás, configurados ainda não, tá? Mas, feito isso, eu tenho que converter especificamente cada dado. No caso do Oracle, o que eu tenho que converter? O meu código da loja. Eu tenho que falar que o meu código da loja, que é a coluna que está sendo imputada, vai sair com o nome chamado DC, de Data Conversion, e o Data Type, que é do tipo numérico, tem que passar, deixa eu maximizar, tem que passar para um tipo, tem que passar para um tipo DTI4, que é o tipo que ele está aqui embaixo, que é o tipo inteiro do SQL Server. Dou um OK, ele faz a conversão. Quando eu faço a conversão, eu ligo o retorno dessa conversão aqui no meu UnionWall. Da mesma forma, o que eu tenho que fazer? Ligo os dados da minha fonte de dados do Postgre no meu conversor de dados e seleciono o quê? Seleciono todos os campos menos o código da loja e dou o nome para eles de DC, 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 deixa eu dar um Ctrl C e sair copiando para os demais. Configuro todo mundo. Faltou um C. Configuro todo mundo para que tenha um output específico, conforme eu já falei. Eu coloco sempre DC para identificar que é um data conversion, tá? Bacana. Terminei. Show de bola. E ligo também esses dados no meu UnionWall. Ok? Meu SQL Server eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá. Bacana. Depois eu arrumo. Aqui no meu UnionWall, agora sim eu posso vir e configurar as minhas informações. Percebam que aqui eu estou trazendo o meu... os nomes mudaram, tá? Porque como eu liguei novamente, se vocês forem perceber, o nome desse meu Union, do Oracle, agora é 4. O do meu SQL Server, que já estava, é 3. E o do meu Postgre é 1, ok? Então, o que acontece? Eu tenho que ligar aqui o meu, o meu código perdão, eu tenho que ligar aqui, ó, o meu DC, ele não veio. Acabou não vindo, os dados que nós estamos vendo aqui é o dados do SQL Server. Eu tenho que ligar o Oracle com o meu DC. Ele ainda está reclamando. Código da loja. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos ignorar. Eu tenho que entregar o DC. Eu tenho que colocar o código da loja. Deixa eu ver aqui.
Tem alguma tabela, perdão, tem algum campo que está dando pau. Deixa eu fechar, espera aí. Eu estou convertendo aqui para DC código da loja. Aqui ele é do tipo DT4 e aqui no meu SQL é DT4. Então, ou seja, ele tem que trazer aqui como código da loja. Meu manual é diferente do input 1. Ok, código da loja. Tá dando algum erro aqui. Ok, o que eu vou fazer? Deixa eu deletar. Bacana, deletei e vou inserir ele novamente. Eu vou inserir o código da loja aqui. Aqui eu vou inserir o DC. Ele tá dando uns erros, mas não tem problema. Eu deletei o código da loja aqui, ó. Se você quiser deletar uma coluna, é só clicar com o botão direito do mouse, delete e vocês viram que ele resolveu aqui o problema, ok? Só que o que acontece? O meu Postgre ainda não está trazendo os dados. Então, ou seja, eu tenho que trazer os dados que eu converti. Nome da, opa, nome da loja, isso daqui é DTST. Ah, eu não mudei, né? Eu acho que eu não mudei. Eu acabei não mudando, pessoal, só troquei o nome. Perdão. Eu tenho que colocar aqui string, todos eles como string, ok? Não Unicode. Ele é padrão não Unicode. Agora sim, e dá um OK. E aqui no meu Union All eu tenho que maximizar, colocar os meus data conversions, todos eles, à medida que você vai colocando, eles vão sumindo, percebam? O DC complemento não vai mais existir. O meu DC bairro, como ele está na ordem, fica fácil. Configuro, estado e o meu código da loja, que agora é só o Oracle que precisava ser alterado. Ou seja, pessoal, eu configurei, eu uni todos os meus dados, transformei eles aqui e a partir de agora, se eu vier dar uma carga no meu datamart, eu vou pegar as informações do meu Oracle, do meu Postgre e do meu SQL ao mesmo tempo, tratá-los, conforme nós vimos aqui, uni-los e passarmos pelo mesmo filtro, que é o filtro que nós já conhecemos e que nós vimos já nas aulas do curso de BI na plataforma Microsoft. Vamos minimizar aqui para vocês verem o fluxo funcionando. Clico com o botão direito, dou um Execute Task. Se nada der errado e tudo estiver perfeito, vamos ver ele extraindo as informações. Vamos lá, aguardar mais um pouquinho. Vamos lá. Ele pode demorar para conectar um pouquinho, conectar no banco. Respondeu. Conexões efetuadas, dados extraídos, ou seja, agora sim, no nosso exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, conectou, trouxe 11 linhas de cada lado, as tratou e passou o quê? 33 linhas para cá. Dessas 33 linhas, todas elas passaram para dentro do meu banco de dados e foram inseridas na nossa dimensão de loja, ok? Então, ou seja, nesse exemplo nós aprendemos além de nós aprendermos como conectarmos em bancos de dados específicos, no caso elegemos aí o Oracle e o Postgre, também unirmos mais fontes de dados específicas dentro de um único processo, através de um componente Union All, e fazermos com que esses dados de origem, todos eles sejam enviados ao mesmo tempo e já tratado, devidamente tratado, para a nossa fonte de dados de destino, que é a nossa dimensão de loja no nosso datamart barra data warehouse, ok? É isso aí. Se você ainda não curte o nosso canal, peço aí que vocês nos ajudem. Se inscrevam lá no canal, cliquem lá ai, esqueci agora. No sininho, né? Para mostrar que sempre quando nós tivermos um vídeo novo, tá ok? Obrigado aí por estar acompanhando e até a próxima.